Revelado, o tocante retorno do meu amor, declarado morto, no dia do meu casamento. Ana estava prestes a viver o dia que sempre sonhou. Em sua pequena cidade, as ruas estavam enfeitadas com flores e bandeirinhas coloridas, refletindo a alegria que parecia contagiar todos ao seu redor. Seu coração pulsava forte, mas tudo era envolto por um misto angustiante de felicidade e uma sombra de dúvida que pairava sobre ela. Casar-se com Carlos, o homem de sucesso que sempre representou estabilidade e esperança, deveria ser um conto de fadas. Porém, cada sorriso que recebia parecia ecoar uma pergunta silenciosa: é isso mesmo que você quer, Ana? Nos dias que precediam a cerimônia, os rumores começaram a se espalhar como o vento que balançava as árvores na praça central. O nome de Lucas, seu primeiro amor, surgia em conversas sussurradas. Lucas, que havia sido declarado morto em um trágico acidente. O mesmo Lucas que tinha dançado com ela sob as estrelas, que a fazia rir até a barriga doer. A simples menção do seu nome despertava memórias adormecidas, que traziam à tona um sentimento quase palpável, como se ele estivesse presente ali, em espírito. Ana sentia seu peito apertar. Enquanto organizava os últimos detalhes do casamento, momentos com Lucas voltavam a invadir sua mente como uma onda implacável. Era como se ela estivesse dividida. De um lado, o futuro seguro com Carlos, e do outro, as lembranças doces e amargas de um passado que ainda a afetava. Seria justo seguir em frente, sabendo que uma parte dela ainda amava Lucas? A pressão da família e das expectativas tornava tudo ainda mais difícil. Com cada congratulação que recebia, uma dor silenciosa parecia crescer dentro dela, como um peso que precisava ser aliviado, mas havia medo de que esse alívio quebrasse o que já estava construído. Na véspera do grande dia, Ana decidiu dar uma volta pela cidade. O som das risadas preenchia o ar, mas ela se sentia isolada em sua angústia. Sorriso no rosto, mas uma tempestade dentro de si. E então, algo a fez parar. Uma silhueta familiar estava parada ao longe. O coração de Ana disparou. Lucas, com seu olhar penetrante e sorriso enigmático, estava ali, entre a multidão. Seu retorno, um banho de emoções, trouxera uma reviravolta inesperada. O tempo parou e os sussurros da cidade se silenciaram. Como poderia ele estar ali, em pleno dia do seu casamento? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sentiu o mundo desabar em frações de segundo. As pessoas estavam felizes, todas ansiosas para a cerimônia, mas ela estava paralisada, a mente girando entre o passado e o futuro, entre a alegria e a dor. Seria capaz de ignorar a verdade que pulava à sua frente? O olhar de Lucas, cheio de segredos e promessas, misturava-se ao do seu futuro marido, Carlos, que agora representava tudo que Ana tinha sonhado ou representaria. Enquanto a cerimônia se desenrolava, o dilema consumia. O que escolher? O amor verdadeiro que a cidade sempre soube ou a segurança de um futuro incerto, mas repleto de amor? No fundo, Ana sabia que uma escolha teria que ser feita. E naquele momento, as esperanças e os medos se entrelaçavam, preparando o cenário para uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O que será que a aguardava? A história de Ana estava apenas começando. O coração de Ana parecia um tambor, ecoando em seu peito. Os olhares curiosos da multidão se fixavam nela, mas tudo que conseguia ver era Lucas. Ele estava ali, em carne e osso, desviando a atenção de um futuro que prometia segurança e felicidade, mas que agora parecia tão distante. O ar estava carregado de perguntas, e a única resposta estava diante dela. Carlos, seu noivo, notou a mudança repentina na expressão de Ana. O sorriso largo que ele usava, repleto de esperança, começou a se desvanecer. Um frio percorreu a espinha de Ana. Como ela poderia explicar o que sentia? Cada parte de seu ser gritava por Lucas, mas ao mesmo tempo, havia um amor sólido por Carlos que não poderia desmerecer. Ela olhou novamente para Lucas, esperando encontrar uma pista, uma resposta em seus olhos. O olhar dele era cheio de dúvida, mas também de uma promissora confiança que fazia seu coração balançar. Lágrimas surgiram em seus olhos, enquanto a cerimônia seguia algo como um sonho distante. Seria justo trocar promessas de amor eterno com Carlos, enquanto as memórias do que viveu com Lucas a impediam de encontrar paz? Ana se sentia como uma mariposa atraída pela chama.
Tantas expectativas, tantas pessoas ali torcendo por ela, e no entanto, onde estava a verdadeira alegria? Na certeza de que poderia estar abraçando seu passado ou seguindo em frente com alguém que a amava. Ana, você está bem? A voz de Carlos cortou seus pensamentos, e ela percebeu os rostos à sua volta observando com preocupação. Com um esforço imenso, ela esboçou um sorriso amarelo que não era capaz de ocultar a tempestade dentro dela. Sim, só, um pouco nervosa, ela respondeu, ouvindo a própria voz tremendo. Mas a verdade se agigantava como um monstro na garganta. Ana não estava apenas nervosa. Ela estava perdida. A cerimônia continuou, mas cada palavra soava distorcida, como o eco de um mundo paralelo. Tudo se tornava uma camada fina de ilusão que a separava da realidade. E foi nesse momento que Lucas se aproximou, rompendo a barreira entre os dois mundos que ela tanto tentava equilibrar. Ana, ele disse, a voz suave como uma brisa no outono. Desculpe por aparecer assim. Eu não sabia que você estava prestes a se casar. Eu só precisava vê-la antes de você seguir em frente. Aquilo cortou Ana como uma lâmina. Seu corpo reagiu antes de sua mente, levando-o a um lugar seguro, longe de olhares curiosos e questionadores. Ninguém sabia o que havia entre eles, mas suas almas reconheciam a dor e a saudade que compartilhavam. Como era possível que o passado se tornasse tão presente quando tudo deveria ter encontrado um desfecho? Você está vivo, Lucas. Depois de tudo, eu. As palavras falharam, e uma onda de sentimentos a inundou. O medo de perdê-lo novamente, a saudade interminável e a felicidade de tê-lo ali, tudo ficou confuso. Ana, eu não vim para atrapalhar sua vida. Mas, quando soube do seu casamento, eu não consegui ficar longe. Você é e sempre será a minha verdade. A sinceridade em seus olhos fez o mundo ao redor desaparecer. Os pássaros cantavam, as flores balançavam, mas nada disso importava. O que fazer agora? O que decidir? O altar, Carlos e tudo ao seu redor se tornaram uma sombra, pois a única coisa que Ana conseguia focar era Lucas. A escolha entre dois amores, entre um passado intenso e um futuro promissor. Mas como poderia decidir em um momento tão frágil, corações ainda pulsando, dois homens e uma mulher em um só destino? O que viria a seguir? Uma escolha se aproximava, e Ana estava prestes a finalmente se entender. O tempo parecia ter parado, como se o universo tivesse feito uma pausa apenas para que Ana pudesse processar aquele momento singular. A realidade do casamento, com seus sorrisos e votos, ficou para trás, substituída por uma tempestade emocional que a arrastava para o centro de um furacão. Havia ali, diante dela, não só um homem, mas o eco de tudo que ela sonhara, tudo que havia perdido. Lucas, com os cabelos bagunçados e a expressão intensa, parecia tão vívido que Ana tinha certeza de que poderia tocá-lo. E isso a trouxe de volta aqueles dias quentes de verão, quando o amor deles era como um misto de promessas e aventuras, um mundo separado, longe das responsabilidades que agora cercavam. No entanto, enfrentá-lo novamente despertava medos ocultos. O que aconteceria se ela escolhesse essa paixão ardente, em vez da segurança que Carlos representava? Você prometeu que nunca mais voltaria, Ana murmurou, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. As lágrimas se acumulavam em seus olhos, refletindo a dor e a frustração de anos. Queria que Lucas entendesse o peso que suas palavras carregavam. Uma promessa rompida era uma ferida aberta. Lucas baixou a cabeça, como se as palavras de Ana fossem uma pesada responsabilidade. Eu sei, e lamento por isso. Eu não quis que você passasse por tudo que passou. Eu só não consegui ficar longe. Sinto que parte de mim nunca se despediu de você. Carlos estava ali, à margem do que se desenrolava. Ele observava, atônito, a cena de amor e dor que se desenhava diante de seus olhos. Seu coração acelerava com a certeza de que algo estava errado, que a luz que um dia fora Ana agora se dividia entre ele e o espectro de um passado que não deveria ter voltado. Ana, olhe para mim. Carlos finalmente se manifestou, sua voz forte, mas tremendo de preocupação. Eu te amo. Eu te escolhi. Você me escolheu. Vamos seguir em frente. É isso que importa agora. As palavras dele eram como um estilhaço em um vidro quebrado. Ana sabia que havia uma verdade ali, um amor que não poderia ser ignorado. Mas como deixar de lado os sentimentos intensos que Lucas despertava, aquele tipo de amor que faz a vida pulsar e a alma respirar? Ela olhou para cada um deles, os corações pulsando, as esperanças e medos tangíveis no ar. Era uma escolha, uma bifurcação no caminho que ditaria não apenas seu futuro, mas o destino dos três. O peso de suas decisões pairava como uma nuvem sobre aquele dia ensolarado e ensaio, um contraste quase cruel.
Ana, não se esqueça do que nós temos, insistiu Lucas, enquanto seus olhos imploravam por uma segunda chance, um novo começo, talvez até uma reviravolta que nem mesmo o tempo poderia apagar. O mundo ao redor começava a parecer um borrão. Gritos de alegria se misturavam com choros contidos, e as flores que cercavam o altar dançavam à mercê da brisa. Mas Ana estava ali, paralisada, enfrentando o que parecia ser o maior dilema de sua vida. O que realmente desejava? O que a faria feliz? Cada batida do seu coração era uma contagem regressiva. Lucas e Carlos olhavam para ela, cada um cheio de amor, esperança e promessa. Mas em qual destino ela se lançaria? E, enquanto a pressão aumentava, uma pergunta pairava no ar, prestes a ser revelada. Até que ponto Ana estaria disposta a lutar por aquilo que realmente queria? A resposta que ela desse poderia mudar tudo, e uma escolha estava prestes a ser feita. Ana respirou fundo, o som do vento misturando-se ao burburinho das conversas alheias. O coração disparado pendia entre o passado e o futuro, um equilíbrio instável que a deixava tonta. No fundo, ela sabia que aquele momento estava prestes a moldar não só a sua vida, mas a de Lucas e Carlos também. Você não pode ficar aqui, Lucas. As palavras saíram quase como um sussurro, repletas de um apelo que ela mesma não compreendia. Havia um peso em cada sílaba, como se implorasse não apenas por respostas, mas por um resgate de sua paz. Por que não? Lucas ergueu os olhos, um brilho de desafio cintilando neles. Você ainda sente algo por mim, e eu por você. Podemos fazer dar certo novamente. Aquelas declarações agitadas ecoavam na mente de Ana como o rugido de um trovão. Ela retribuiu o olhar de Lucas, piratas do mesmo mar de emoções, enquanto Carlos permanecia ali, esquecido em um canto, como uma tempestade prestes a explodir. Porque eu estou com o Carlos agora. E ele me ama. Gritou Ana, a voz quebrando ao final, como se tentasse se convencer. O que deveria ser uma declaração firme soou mais como uma súplica à sua própria dúvida. Ela sentia um nó na garganta, angustiada, como se todo o peso do mundo estivesse recaído sobre ela. Carlos então se aproximou, uma expressão de determinação misturada com insegurança. Ana, por favor, não se deixe levar por isso. Eu nunca quis que você estivesse presa a problemas do passado. Nós temos um futuro juntos. Pense nos momentos que passamos, nas promessas que fizemos. Mas o que ele não sabia era que a força do passado pulsava, vibrava sob a pele de Ana, desafiando as correntes do presente. Lucas, com seu jeito espontâneo e aquela faísca de paixão que ateava as chamas do que antes fora, parecia o único capaz de libertá-la. Ana cobriu o rosto com as mãos, sua mente girando como um furacão. Fechou os olhos, mergulhando em lembranças que a faziam sentir estações inteiras de amor e dor. Era como se cada batida do coração a colocasse entre dois mundos. A mercearia da vida cotidiana e a euforia de uma paixão proibida. Você realmente ama o Carlos? Lucas perguntou, a sinceridade transbordando de seu olhar. Você pode olhar para ele e dizer que o ama tanto quanto me amava? A pergunta pairou no ar, pesada e inquietante. Nesse instante, era como se todos os rostos ao redor dele borrassem em um cenário desfocado. Tudo o que importava agora estava em jogo. O coração de Ana se contorceu diante da verdade não dita. Embora Carlos fosse um amor seguro, ir ao encontro de Lucas a fazia se sentir viva, intensa. Eu não sei mais, confessou, os olhos marejados. O que eu sinto por vocês dois é tão diferente. Carlos a olhou, o rosto se contorcendo em dor. Ele ergueu as mãos, tentando se aproximar, mas uma sombra de dúvida passava por ele. Ana, eu não posso competir com o passado, mas estou aqui. Estou lutando por nós. As palavras de Carlos tocaram fundo, arranhando seu coração. Ela sabia que escolher entre um amor intenso e arrebatador e um amor que lhe oferecia estabilidade era uma batalha sem vencedores. Era um terreno perigoso pé para uma mulher dividida entre memórias e promessas. Só quero saber o que você realmente deseja, Ana, murmurou Lucas, a fragilidade de sua voz evidenciando seu estado emocional. Ana olhou para ele, buscando algum sinal de que o amor poderia ser a resposta, enquanto um novo sentimento se espalhava pela sala, como uma tempestade se formando no horizonte. O dilema crescia. Seria ela capaz de deixar seu passado para trás, mesmo quando ele parecia tão presente? O que deveria ser um dia de celebração tornava-se um campo de batalha emocional, moldando seu destino com cada escolha que fazia. E, enquanto a multidão continuava a vibrar, as próximas palavras que ela diria poderiam mudar tudo. Será que a coragem nasceria naquele momento de fraqueza? Ana sentia a pressão do mundo ao seu redor, como um filme de terror onde tudo estava prestes a desmoronar. O olhar de Lucas, uma chama que ainda ardia em seu coração, era inegável.
Mas ali estava Carlos, seu amor seguro, que a mantinha afastada da tempestade que poderia ser sua vida com Lucas. Momentos se arrastavam, e a música, antes tão alegre, agora soava como uma melodia triste, um eco distante de algo que talvez nunca pudesse ser. A sala estava cheia, mas ela se sentia completamente sozinha, perdida em um labirinto emocional. As pessoas conversavam, riam, dançavam, mas a realidade de sua vida se resumia a 3 corações entrelaçados em um jogo perigoso. Você não pode me culpar por isso, por querer entender o que está acontecendo entre nós, disse Lucas, a voz baixa, mas intensa. Todos esses anos, você foi a razão do meu sorriso, Ana. O jeito como ele falava, a emoção que transparecia, fazia seu coração balançar entre a lógica e o desejo. Carlos interveio, como um defensor em uma batalha. Por favor, pare. Nós temos uma vida juntos, lembre-se de tudo que construímos. Eu não mereço ser colocado à prova como uma segunda opção. As palavras dele estavam carregadas de dor, um grito silencioso que pedia para que ela não o deixasse. Mas é isso. Eu não consigo decidir. Gritou Ana, o desespero tomando conta de seus sentimentos. Eu não posso me imaginar sem você, Carlos, mas Lucas, ele me faz sentir como se pudesse voar. Lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, misturando-se com a confusão e o desejo que crescia cada vez mais. O silêncio que se seguiu a essa declaração era ensurdecedor. Os olhares de todos se voltaram para eles, e Ana se sentiu exposta, como uma planta à mercê do vento. As vozes abafadas pareciam ecoar em sua mente, cada uma provocando um furor de sentimentos contraditórios. Carlos, mais uma vez, se aproximou, a determinação em seu olhar se misturando à vulnerabilidade. Olha, eu sei que nosso amor é diferente, mas isso não o torna menor. Ele é real e verdadeiro, Ana. Ele levou a mão ao rosto dela, enxugando as lágrimas com a polidez de quem ainda acredita na força do presente. Não deixe que o passado defina nosso futuro. Ana olhou nos olhos dele, percebendo como Carlos era seu porto seguro. Ele sempre esteve lá, mesmo quando sua coragem falhava. Mas pensar em Lucas era como um choque elétrico sob sua pele, uma lembrança constante de como era viver sem limite. Com um suspiro profundo, ela se voltou para Lucas, seu semblante determinado. E se isso não for só saudade? Ponderou, quase para si mesma. E se eu estiver apaixonada pelo que vivemos? Pela liberdade que você representa? Então escolha, Ana, Lucas disse, sua voz firme, mas suave. Escolha viver verdadeiramente. Não por causa do que você deveria, mas pelo que faz seu coração acelerar. Você merece isso. Ana se viu em um beco sem saída, e a afirmação ressoou em seu íntimo. Sua vida nunca foi simples, mas, desesperadamente, ela sabia que havia uma resposta dentro dela, pulsando, implorando para ser ouvida. Enquanto a música ao fundo diminuía e as pessoas começavam a notar a tensão entre os 3, uma ideia contrabandeada de coragem brotou em Ana. E se eu puder amar os 2, de maneiras diferentes? A sala pareceu congelar. Os rostos ao redor começaram a se mexer lentamente, enquanto o peso da sua afirmação fazia seus músculos se contraírem. A ideia de amar mais de uma vez a colidia com tudo que acreditava que era certo, mas, ao mesmo tempo, traçava um caminho novo, carregado de possibilidades. O que ela pretendia fazer com essa nova revelação? O que significaria amar 2 homens diferentes em tempos opostos? Ana precisava decidir. E a resposta estava mais próxima do que nunca. Ana sentia seu coração acelerar. A revelação estava ali, pulsando em sua mente como uma luz intermitente. Amar os 2 parecia um sonho e, ao mesmo tempo, um pesadelo. O ar na sala estava pesado, e os olhares curiosos dos convidados se tornavam cada vez mais intensos, como se o tempo tivesse parado só para testemunhar aquele momento. Carlos não disse nada, mas seu rosto estava emaranhado de confusão e dor. Ele sempre acreditou que o amor deveria ser simples, claro como água. O que Ana estava propondo era um labirinto de emoções que escandalizaria e desmoronaria todos os pilares que sustentavam a relação deles. Lucas, ao contrário, olhava para ela com uma mistura de esperança e ansiedade. Ana, isso é real para você? Ou é só o medo de perder algo que nunca esteve completamente definido? Sua voz penetrava em seu íntimo como um sussurro, estimulando um desejo adormecido. As lágrimas que antes eram próprias de desespero agora escorriam por seu rosto devido à confusão que invadia seu coração. Eu não sei. Eu realmente não sei. Ana exclamou, incapaz de conter a torrente interna que a consumia. Só sei que estamos todos aqui, e isso já é uma bagunça que parece impossível de resolver.
Pela primeira vez, a visão de seus dois amores simultaneamente a deixou paralisada. O passado se chocou com o presente, e a rampa que costumava ser sua vida agora estava cheia de curvas inesperadas. Ana começou a se afastar, precisando de um pouco de espaço. A música estava quase silenciada ao fundo, mas os murmúrios dos convidados ecoavam em sua mente. Sentindo todos os olhares sobre si, ela conseguiu encontrar um canto da sala onde poderia respirar sem sentir o peso daquela pressão. Lá fora, no ar fresco, de repente, tudo parecia mais claro. A brisa alisava seu rosto, e as estrelas no céu pareciam piscas em sincronia com os batimentos de seu coração. Por um momento, esqueceu as relações, as obrigações e a confusão. Era apenas ela, a liberdade e o universo sem limites. Amar é um ato de coragem, pensou, lembrando-se das palavras que um antigo professor lhe dissera. Nunca se prenda às expectativas dos outros. Um choque de resolução percorreu seu corpo. Contudo, a questão ainda pairava no ar. Poderia realmente amar Carlos e Lucas ao mesmo tempo? Como seria isso? Quando Ana decidiu voltar, um novo e iluminado plano começava a se formar em sua mente. E se ela falasse? E se compartilhasse seus sentimentos mais profundos com cada um deles, sem medo ou reservas? Esse talvez fosse o primeiro passo para a verdadeira liberdade que tanto desejava. Mas assim que entrou na sala novamente, um murmurinho subiu a uma onda de murmúrios. Todos pareciam estar falando de algo em particular. Antes que pudesse perguntar, sentiu um toque em seu braço. Era Carlos, e seu olhar era profundo e determinado. Ana, precisamos conversar. Agora. O coração dela disparou. O que Carlos estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A sensação de antecipação estava quase insuportável. E se ele soubesse algo que ela ainda não tinha percebido? Eu não sei como mais lidar com isso. Mas preciso que você saiba o que estou guardando. E naquele momento, na penumbra da festa cheia de sorrisos, a vida de Ana estava prestes a dar uma guinada que ela nunca poderia imaginar. O que Carlos estava prestes a confessar poderia ser a resposta que Ana tanto buscava. Mas a pergunta ecoava na mente dela. Estou pronta para ouvir? Carlos respirou fundo, como se estivesse tentando se preparar para o mergulho nas águas profundas de seus sentimentos. Ana, me escuta. A voz dele era firme, mas havia uma fragilidade por trás das palavras, como se cada sílaba pudesse quebrá-lo. Eu tenho algo a dizer que pode mudar tudo entre nós. Os convidados continuavam em seus cantos, distraídos com a festa, mas agora, tudo parecia distante. Ana só conseguia focar em Carlos, no seu olhar intenso e no tremor da sua mão que se forçava a se manter calma. Quando a gente começou a namorar, eu realmente achava que tinha encontrado a minha pessoa. Você trouxe cor para os meus dias, você tem um jeito de entender a vida que me encanta. Cada palavra era um fio puxado de sua alma, e Ana percebeu que a lembrança dele era tudo o que ela queria, mas agora, havia uma sombra que não podia ignorar. Lucas. Só que as coisas mudaram, né? Carlos continuou, um pouco mais hesitante. E eu não sei como lidar com isso. Eu vi você e Lucas e nunca pensei que você pudesse ter espaço para duas pessoas na sua vida. Isso me deixa inseguro. Um nó se formou na garganta de Ana. Ela queria confortá-lo, mas tudo que conseguiu foi balançar a cabeça, como se estivesse procurando por palavras que não vinham. Eu não estou aqui para te pressionar a tomar uma decisão, mas preciso que você seja sincera comigo. O que você sente por Lucas? É real? A pergunta fluiu entre eles, pesada. Ana fechou os olhos por um instante. As memórias de momentos compartilhados com Lucas a invadiram. As risadas, as conversas profundas e até mesmo a paixão que queimava como fogo em seus peitos. Sentia-se rasgada, como se fosse difícil enxergar uma saída naquele labirinto que havia criado. Eu não sei, Carlos. Eu sinto algo por você, algo muito forte. Mas o que sinto por Lucas também é verdadeiro. Eu fico confusa, porque amo vocês de maneiras diferentes, e isso me assusta. Suas palavras ecoavam em um sussurro quase inaudível, mas elas eram uma explosão de sentimentos, um grito de desespero. Os olhos de Carlos ardiam, e Ana podia sentir a dor dele cortando o ar entre eles como uma faca afiada. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, mas também não posso ignorar o que está acontecendo entre nós. Entre você e Lucas. A sinceridade nas palavras dele era palpável, e isso fez com que Ana se sentisse ainda mais dividida. Como pode alguém amar de maneiras tão diferentes ao mesmo tempo? Talvez você devesse escolher, comentou uma voz ao fundo. Ana se virou e percebeu que era Luísa, uma amiga próxima, com uma expressão de preocupação. Não dá para viver assim, Ana. Essa indecisão vai fazer você e os dois sofrerem.
Mais palavras de peso, mais pressão. Ana se viu em um abismo, olhando para os dois lados. Carlos com seu coração exposto e Lucas, que esperava do outro lado da sala, olhando com esperanças recuperadas. O que realmente significava escolher? A ideia de perder um deles a quebrava. Dá licença, vou me refrescar, murmurou, tentando extrair-se de toda aquela pressão emocional. Ao se afastar, Ana sentiu uma avalanche de emoções prestes a explodir. Como encontrar um caminho no meio de tanta confusão? Ela caminhou até o banheiro, fechou a porta e olhou para seu reflexo no espelho. Será que era isso que o amor fazia? A mergulhar em dilemas tão profundos, a criar divisões onde deveria haver união? As lágrimas começaram a subir novamente. Era preciso uma decisão. Mas como fazer isso? Antes que pudesse cultivar essas revelações, o som de um celular tocando ecoou pelo banheiro. Era uma mensagem, mas quem poderia ser? Após um rápido olhar, o coração de Ana parou por um instante. Era Lucas. A mensagem estava simples, mas havia uma urgência nas palavras. Precisamos nos falar. Agora. Ana não sabia como poderia se sentir ainda mais perdida, mas essa mensagem prometia um novo desenlace, uma reviravolta que poderia mudar tudo mais uma vez. Estava realmente pronta para o que estava por vir? Ana sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para a tela do celular. As palavras de Lucas se moldavam em sua cabeça como uma música que não saía. Precisavam se falar agora. Uma onda de ansiedade a envolveu, fazendo seu estômago revirar. O que ele queria? O que ela deveria dizer? Respirando fundo, ela saiu do banheiro e percorreu o caminho de volta para a festa com os olhos fixos no chão. As vozes animadas e a música alta do ambiente pareciam muito distantes, como se ela estivesse vivendo em um mundo à parte. E, na verdade, estava. O dilema que a consumia agora parecia mais vasto que qualquer balada tocando ao fundo. Ana encontrou Lucas encostado na parede, com a expressão fechada. Ele não estava sorrindo como de costume. O olhar dele era sério, quase penetrante. E isso fez com que o peito dela doesse. Oi, ela tentou forçar um sorriso, mas suas forças pareciam ter ido embora. Oi. A voz dele era baixa, quase uma confirmação da gravidade que ali se instaurava. Precisamos ter uma conversa sobre nós, sobre tudo isso. Ele gesticulou com a mão enquanto falava, e Ana percebeu que havia algo decisivo no tom dele. Eu sei que Ana começou, mas Lucas interrompeu. Não, deixa eu falar. Eu vi você e o Carlos e isso me machucou. Ele estava falando agora muito rápido, e ela notou a intensidade no olhar dele, como se estivesse lutando contra o próprio coração. Que deveria dizer? A verdade sobre seus sentimentos? Mas e se isso ferisse Lucas ainda mais? Uma pressão crescente se acumulava entre eles, e Ana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Eu não quero te fazer mal, disse Ana, a voz tremendo. Eu não sou boa em lidar com isso, mas eu ainda me importo muito com você. Mas o que isso significa? Você está com ele? Lucas perguntou, o rosto dele agora muito próximo, como se tentasse decifrar os mistérios dentro dela. É complicado. As palavras saíram seguidas e pesadas. Eu sinto algo por você, Lucas. Mas também sinto algo por Carlos. Não sei o que fazer. Aquelas palavras ecoaram entre eles, criando um silêncio que parecia gritar. A festa continuava ao fundo, mas nada mais importava. Então, os dois? É isso que você quer? Essa incerteza? A voz dele se elevou, envolta em dor. Ana fechou os olhos e respirou fundo, tentando organizar seus sentimentos. Não é isso que eu quero, eu não sei como seguir em frente. Eu me sinto tão dividida. Talvez você devesse escolher, Lucas disse, e as palavras foram como um golpe. Ele se afastou dela, como se um espaço entre eles fosse suficiente para estruturar suas realidades diferentes. Eu não consigo. Ana quase gritou, a frustração misturada à impotência. Eu não consigo esquecer o que nós tivemos. Ela estava prestes a chorar. Lucas olhou para ela, e Ana podia ver uma batalha interna. Ele estava ferido, mas também lutando contra os próprios sentimentos. Ana, eu não consigo ser apenas uma opção. Você precisa decidir quem realmente ama. Isso não pode continuar assim. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. A pressão da escolha se acumulava, cada vez mais difícil de respirar. Como fazia para decidir entre dois amores? O que aconteceria com o outro? E por que o amor tinha que ser tão complicado? Eu preciso de tempo, Ana disse, a voz quase falhando. Só me dê um pouco de tempo para pensar.
Lucas soltou um suspiro profundo e pareceu ceder, mesmo que não sem dor. Tempo? Você precisa mais do que isso, precisa ser honesta consigo mesma. Enquanto voltava a olhar nos olhos dele, Ana sentiu uma certeza emergir de dentro. Qualquer escolha que fizesse, necessariamente mudaria tudo. Mas o que seria essa mudança? Uma reviravolta ou simplesmente o fim do que tinham? Com o coração acelerado e uma furiosa tempestade de dúvidas dentro, Ana se deu conta de que, apesar do que sentia pela primeira vez, tudo poderia mudar com apenas sim ou não. E agora, ao olhar para o rosto de Lucas, ela percebeu que a real escolha estava apenas começando. E, nesse momento de decisão, a mensagem de Carlos ecoou em seus pensamentos. Ele também merecia uma resposta. Ana se afastou de Lucas com o coração pesado, as palavras ainda reverberando em sua mente. A festa continuava ao redor dela, mas tudo parecia um borrão distante. As risadas e as danças não a tocavam mais, sua mente estava mergulhada em um mar de incertezas. Caminhou até o jardim nos fundos da casa, buscando um momento de silêncio, um espaço onde pudesse respirar. As estrelas brilhavam no céu, mas a luz delas não iluminava a escuridão que ela sentia dentro de si. Sentou-se em um banco, suas mãos trêmulas apoiadas nas pernas. O rosto de Lucas surgiu em sua cabeça, a expressão dele, a dor nos olhos. Havia algo tão puro no sentimento dele, mas ali estava ela, dividida. E Carlos? Ele também tinha seu brilho, suas risadas podiam fazer o dia mais ensolarado. Como poderia decidir entre dois amores tão intensos? A brisa fresca passou, trazendo consigo o cheiro de flores, mas Ana não sentiu conforto. O que ela realmente queria? Se ao menos conseguisse se ouvir por trás do caos. Nesse instante, o celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Carlos. Oi, você está bem? Senti sua falta na festa. Com o dedo hesitante, Ana leu e relia as palavras. Ele tinha a habilidade de fazer seu coração acelerar, mas também trazer dúvidas. O que responder? Um estou bem pareceria uma mentira. Decidiu não responder, não ainda. A verdade era que a ausência de Carlos, por mais que sentisse sua falta, trazia um alívio. O compromisso, a pressão de um relacionamento pleno, isso a deixava em estado de alerta constante. Ana olhou para o céu e buscou respostas nas estrelas, como se fossem oráculos. Eu só quero saber o que eu realmente sinto, sussurrou para si mesma. Mas estava bloqueada, incapaz de responder o que seu coração pedia. Passaram-se alguns minutos até que ela se levantasse, determinada a enfrentar a situação. Mas não estava pronta para ver Lucas ou Carlos. Queria tempo, um espaço mais amplo para pensar. Com um gesto impulsivo, decidiu ir embora. Pegou suas coisas e saiu da festa, a música pouco a pouco se apagando enquanto caminhava. As luzes piscantes da casa se tornavam sombras em seu coração. O que mais precisava fazer para tomar uma decisão? Enquanto dirigia pelas ruas, a cidade passava rapidamente pela janela. Ana podia sentir a vida ao seu redor. Casais de mãos dadas, risadas de crianças, músicas ecoando de lanchonetes. Era tudo tão vibrante e ao mesmo tempo tão distante. Uma lágrima escorreu por seu rosto, uma mistura de frustração e confusão. Por que o amor tinha que doer tanto? Ao chegar em casa, o silêncio parecia ensurdecedor. Jogou a bolsa na mesa e sentou-se no sofá, perdida em seus pensamentos. Um copo d'água poderia acalmar o coração? Ou talvez um banho quente? Mas nada funcionava. Assim que se levantou para ir até o banheiro, o celular vibrou novamente. Era uma chamada. Um nome chamou sua atenção: Carlos. O jeito que olhava para ela, os sorrisos, a energia contagiosa. Deixou a ligação tocar e hesitou, pensando em como reagir. O que diria a ele? O que diria a si mesma? O toque se interrompeu, mas a dúvida ficou. O que ela realmente sentia? Essa chamada poderia ser a chance de entender os sentimentos dela, ou o último empurrão para a escolha mais difícil de sua vida. E a pressão aumentava à medida que, em seu coração, apenas uma pergunta se formava. Ela estava pronta para enfrentar a verdade que isso traria? Naquele momento, as respostas para o seu futuro pareciam mais enigmáticas do que nunca. Ana olhou fixamente pela janela da sala, as luzes da cidade piscando no horizonte, refletindo as tempestades em seu coração. O mundo continuava a girar, enquanto ela se encontrava paralisada em um ciclo de dúvidas. A sensação de se sentir perdida a consumia. Ela queria gritar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Decidida a encontrar respostas, Ana pegou um papel e uma caneta. Começou a escrever sobre suas emoções, tentando clarear a mente entre os sentimentos contraditórios por Lucas e Carlos.
Enquanto escrevia, a letra escorregava pelo papel como lágrimas, cada palavra um desabafo. O que eu verdadeiramente quero? Ela se perguntou com o papel cheio de pensamentos e dúvidas. Ana percebeu que precisava de confrontos, de clareza. Respira fundo e decidiu que não podia mais adiar sua escolha. O amor não poderia ser um pêndulo entre dois opostos. Era hora de enfrentar o que sentia e dar espaço aos seus desejos. Mesmo que eles a assustassem. Na manhã seguinte, ela tomou coragem. Uma mensagem para Lucas. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você. E, tão logo enviou, sua mente girou em um turbilhão. O que diria a Carlos? E se ele entendesse que seu amor não era suficiente? Mas aquilo era uma questão que precisava ser abordada. Ana se despediu da insegurança e a levou com ela para se encontrar com Lucas. Eles marcaram de se ver no parque onde costumavam passar tardes ensolaradas, conversando e fazendo planos. O céu estava limpo e azul, mas a ansiedade pesava em seu peito. Lucas estava lá, de braços cruzados, o olhar profundo como sempre, mas já não trazia a alegria que costumava irradiar. Oi, ela disse, sentindo que as palavras mal saíam. Oi, ele respondeu, seu tom insinuando que o momento era sério. Ana respirou fundo, buscando a coragem que estava se acumulando dentro dela. Eu não consigo mais viver assim. Não é justo para nenhum de nós. Lucas a observou em silêncio, analisando a paleta de emoções que atravessavam seu rosto. Ana, eu sinto sua falta. Eu sinto a conexão que sempre tivemos. Mas você precisa ser honesta consigo mesma. Ela assentiu. Eu sei. E eu preciso te dizer que eu te amo, ainda. Mas ao mesmo tempo, eu me importo muito com Carlos. Ele me oferece uma segurança que há tempos não conheço. As palavras saíram como um fluir caótico, batalhando entre o amor e a lógica. Então, o que você quer? Lucas questionou, um misto de esperança e desespero em seu olhar. Eu quero saber quem sou no meio disso tudo. Não é justo que eu me sinta pressionada a escolher entre você e Carlos. Posso amar os dois de formas diferentes, mas sei que essa situação não pode continuar, ela disse, suas lágrimas escorrendo. A expressão de Lucas se suavizou. E se você sentir que a decisão deve ser feita mesmo assim? Você está disposta a comprometer um amor pelo outro? É isso que queremos? A fragilidade da verdade estava diante dela. Eu preciso entender o que realmente importa para mim. E eu não posso fazer isso sem encarar as consequências. Lucas balançou a cabeça, a compreensão pesando sobre seus ombros. Então você precisa conversar com Carlos. Ele também merece ser ouvido. O amor precisa de honestidade. Ana retornou para casa decidida. Carlos a aguardava com ansiedade, seus olhos preocupantes se fixando nos dela. Você estava comigo no casamento, quando tudo aconteceu. Eu tinha certeza de que estávamos juntos, Ana. As palavras dele cortavam como uma lâmina. Carlos, eu preciso ser honesta. Eu amo você, mas as coisas estão confusas. E eu não posso ignorar o que sinto por Lucas. O ar entre os dois pareceu rarear. Carlos respirou fundo e suas mãos começaram a tremer. Então, você decidiu? Entre nós dois? Eu não posso decidir assim. Não sei entender o que realmente quero de cada um de vocês. Ana percebeu o quanto a honestidade era fundamental e que só com essa verdade seria capaz de caminhar em frente. Você não pode esperar mais, Ana. Eu te amo e quero ser seu futuro. Mas eu não posso viver na sombra de alguém que foi o seu passado, disse. Carlos, a dor visível em seu rosto. Ana sentiu a pressão crescer. Ela sabia que precisava dar passos decisivos. Carlos, eu não sei se posso te dar a resposta que deseja. Mas quero tentar entender. Dar a você a chance que você merece. Então, nós temos que conversar mais. Nossas emoções não podem ser apenas um fardo, Carlos propôs, o tom de sua voz agora insistindo no movimento, e não mais na escuta passiva. Ana sentiu um leve alívio ao ver que Carlos estava disposto a se abrir para um diálogo sincero. Havia uma estrada a percorrer, mas estava certa de que aquela conversa poderia guiá-los. No fim do dia, ela se sentou sozinha e refletiu. O amor que poderia viver não deveria servir apenas para definir um futuro, mas também para realizar o que ela era. Em meio às incertezas, havia um brilho de esperança. Com coragem e um coração cheio de verdade, Ana decidiu que, independentemente da escolha, não importava qual amor ela decidisse levar adiante.
O mais importante seria que, finalmente, ela estava sendo fiel a si mesma. A vida tinha suas formas de seguir em frente, e Ana estava pronta para abraçar essa jornada. Agora que você chegou até aqui, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a crescer. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final, e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos construir uma comunidade que valoriza as verdadeiras histórias do coração.